Uma nova pesquisa aponta que o asteroide que exterminou os dinossauros não provocou um longo período de inverno, o que coloca em xeque a teoria mais aceita sobre o que aconteceu na Terra logo após o impacto. O asteroide, de aproximadamente 10 quilômetros de largura, atingiu a península de Yucatán, no México, há 66 milhões de anos. O evento desencadeou uma extinção em massa que eliminou 75% das espécies, incluindo os dinossauros. Anteriormente, pensava-se que o impacto havia lançado tanta poeira na atmosfera que acabou causando o chamado inverno de impacto, com um resfriamento prolongado. No entanto, uma recente pesquisa com bactérias fossilizadas em amostras de carvão revelou que não havia evidências de um inverno nuclear duradouro, mas sim uma tendência de aquecimento de cerca de 5.000 anos após o impacto. Esses anos quentes podem ter sido resultado de supervulcões que liberaram CO2 na atmosfera antes do fim abrupto do período Cretáceo. Embora a hipótese do inverno prolongado não esteja descartada, cientistas agora estimam que a cobertura de poeira do asteroide pode ter durado apenas uma década. Mesmo assim, seria capaz de deixar a Terra imersa na escuridão e teria potencial de liquidar a maioria das plantas do planeta. A falta de plantas então provocaria a morte dos seres herbívoros e desencadearia uma extinção em cascata ao longo da cadeia alimentar. Segundo os pesquisadores, é provável que o período de frio e escuridão de fato tenha sido mais curto e no início da extinção dos dinossauros. A descoberta sugere que a Terra pode se recuperar de eventos que alteram o clima mais rapidamente do que se pensava, mas não sem causar uma extinção em massa. A pesquisa foi publicada pela revista científica norte-americana Geology. Os pesquisadores planejam investigar traços de carvão em mais localidades dos Estados Unidos para entender as mudanças de temperatura antes do impacto do asteroide. Assim, será possível separar os efeitos do vulcanismo do impacto do asteroide. Com isso, os cientistas esperam que as descobertas possam fornecer informações valiosas sobre a atual crise climática. Independentemente da teoria, é certo que o trágico evento em Yucatán marcou o fim da era dos dinossauros. Apesar disso, alguns dinossauros sobreviveram sim, se readaptaram e vivem até os dias de hoje. Bem, não são esses dinossauros exatamente, mas sim estes, os dinossauros aviários. Pois é, as aves são herdeiras de uma parte da família dos dinossauros. Esses membros da árvore genealógica dos dinossauros sobreviveram e passaram a se proliferar para se tornarem as aves que conhecemos atualmente. Pesquisadores acreditam que essas espécies tenham passado a reinar após a extinção das aves arborícolas pré-históricas, com a destruição das florestas. As únicas aves que sobreviveram eram terrícolas, incluindo ancestrais de patos, galinhas e avestruzes. Pesquisas recentes sobre um crânio de pássaro antigo bem preservado sugerem que as espécies de pássaros que sobreviveram ao cataclismo tinham uma parte do cérebro maior na região frontal, chamada de prosencéfalo. Embora não esteja claro exatamente como os prosencéfalos maiores ajudaram os pássaros a sobreviver, é provável que a estrutura tenha facilitado a flexibilidade comportamental desses seres. Isso quer dizer que os pássaros com prosencéfalo maior tiveram maior capacidade em se adaptar para acompanhar as alterações ambientais. Esses primeiros pássaros adaptáveis fizeram a transição da era Mesozoica para a era Cenozoica, que se estende até os dias de hoje. É isso mesmo, ainda vivemos a era Cenozoica ou apenas o Cenozoico, como preferir. O Cenozoico é dividido em 3 períodos que se diferem tanto em termos de clima quanto na diversidade da biosfera. O primeiro e mais longo é conhecido como Paleógeno, que começou logo após o asteroide atingir a Terra e durou 43 milhões de anos. Nos primeiros 10 milhões de anos do Paleógeno, a biosfera da Terra ainda se recuperava do duro golpe causado pela extinção em massa. Com o desaparecimento dos dinossauros não aviários e outras espécies do Cretáceo, havia muitos nichos ecológicos vagos para serem preenchidos pelos novos protagonistas do nosso planeta. A geografia da Terra nesse período era um pouco diferente da que estamos acostumados a ver hoje. Embora os continentes fossem reconhecíveis em um mapa da Terra pré-histórica, eles ainda não estavam em suas posições atuais. Por exemplo, as Américas do Norte e do Sul estavam separadas por mares tropicais, enquanto o subcontinente indiano estava começando a se aproximar das costas asiáticas. O oceano pré-histórico, conhecido como Mar de Tétis, ainda se estendia entre a África e a Eurásia, mas estava gradualmente cedendo devido aos movimentos das placas tectônicas. O clima dessa
dessa época era mais quente e estável do que o de hoje, com grande parte do planeta coberta por densas e exuberantes florestas tropicais. A grande maioria das criaturas vivas da época era bem pequena, graças à abundância de alimento vegetal. Foi nessa época que os ancestrais pré-históricos da maioria dos mamíferos atuais prosperaram. Por exemplo, as florestas quentes do Paleogeno eram habitadas pelos miacídeos, pequenos e ágeis predadores que se assemelhavam a martas, mamíferos carnívoros nativos da América do Norte que vivem até os dias de hoje. Acredita-se que os miacídeos, pertencentes a uma família de mamíferos placentários carnívoros, foram os ancestrais da rica diversidade de mamíferos predadores. Na mesma época, havia também os arqueócitos, que eram os antepassados pré-históricos das baleias. Esses seres se pareciam um pouco mais com hipopótamos e ainda não haviam se mudado para o mar, mas já estavam dando, digamos, os primeiros passos nessa direção, com membros e órgãos respiratórios traseiros internos adaptados para estadias prolongadas embaixo d'água. Ficou curioso por mais? Se você curte receber temas como este, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos sobre revelações e curiosidades da ciência toda semana. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.